Olá a todos, boa noite. Bezrat Hashem, vamos começar mais uma semana para Parashat Noach, mais um vídeo do nosso lindo projeto, que as palavras ditas nesse estudo sejam em elevação da alma de Yaakov Ben Yitzhak HaKohen, que essa semana foi a data do seu falecimento, que a sua alma esteja ligada na fonte da vida, ao lado de Hashem, em todos os sentidos, desfrutando de todos os prazeres espirituais e de todas as elevações espirituais que nós aqui podemos proporcioná-lo nesse momento. Começamos Parashat Noach, ainda estamos sentindo aquele cheirinho de tinta fresca no ar. Semana passada começamos a Parashat Bereshit, começamos a falar sobre a criação do mundo, a criação da humanidade, do homem, e de repente parece que tudo deu errado. 10 gerações, somente 10 gerações depois da criação do mundo, com Adam Arishon, nós vemos que a geração chegou num estágio deplorável. A geração chegou num estágio ao ponto de fazer com que Kadosh Baruch Hu decidisse leashrit kol basar, destruir tudo. Nós conhecemos a famosa história de Noah com a sua família, dos animais e da arca e etc. Mas é muito interessante, pessoal, a gente fazer uma pergunta. Como pode? De onde isso tudo começou? Como pode que 10 gerações depois da criação do mundo por Akadosh Baruch Hu, 10 gerações depois da criação de Adam, o mundo chega num estado tão deplorável, o mundo chega num nível tão baixo, a humanidade ela chega de uma forma tão ruim? É muito interessante a gente se fazer essa pergunta e não só apenas ver que a geração estava num nível baixo, a gente tem que tentar entender o porquê. Para entender o porquê, nós vamos voltar um pouco no final da Parashá da semana passada, quando a Torá, na Parashat Bereshit, conta de um homem chamado Lemer. Esse homem escreve na Torá, no final da semana passada, Vaikach lo Lemer shtei nashim. Lemer, ele se casou com 2 mulheres. Até então, naquela época, não tinha nenhum tipo de problema. Se as 2 mulheres e se o homem ele tinha essa capacidade e as mulheres estavam bem com isso, não tinha nenhum problema em relação a isso. Então Lemer ele pegou 2 mulheres. Shem Ahat Adá, o nome da primeira era Adá, conta a Torá, Veshem Hashenit Tzilá, e o nome da segunda era Tzilá. O Rashi traz em nome do Midrash, porque o nome das mulheres de Lemer eram Adá e Tzilá. Justo por quê? Porque o nome delas representa o que elas representavam para o seu marido. Por exemplo, conta aqui que Adá, o Rashi escreve isso de uma forma muito clara e muito forte, na verdade. Ele falava que ele tinha 2 mulheres, por quê? Uma para fazer priá urviá, uma para cumprir a mitzvah, o preceito de se crescer e multiplicar, ve'ahar letashmish, e uma somente para os seus prazeres materiais. Em outras palavras, para os seus desejos. Ou seja, as 2 mulheres que Lemer ele tinha na sua vida, elas tinham funções completamente diferentes. A primeira delas era para poder formar uma família. E a outra era somente para atender os seus prazeres materiais, os seus desejos momentâneos, as suas vontades que vêm em todo momento, muitas vezes. E o Rashi continua aqui e fala o quê? E é muito interessante que o nome da segunda mulher, a mulher chamada Adá, ela era a mulher da procriação. Ela era a mulher para ter os filhos. E Tzilá, pelo próprio nome dela, que Tzilá vem da palavra Tzel, da palavra sombra, essa era a mulher que ele desfilava com ela. Essa era a mulher que, como ele só usava ela para os seus desejos materiais, então o que acontecia? Ela não engravidava, ela aparentemente nada de diferente acontecia com ela. Então essa era aquela mulher que ele pegava literalmente para desfilar diante de todos. Ou seja, uma envelhecia e depois de ter filhos ficava um pouco diferente, e a outra era 100%, era mulher somente para atender os seus prazeres. E a Torá, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que Adá teve um filho, o nome dele foi Yaval, que ele foi Avi Yoshevo Elumikne. Depois ela fala que o Yaval teve um irmão, e etc. E depois fala Vetzilá, e essa mulher que era somente para os prazeres materiais de Lemer, Gam Hi Yalda, também ela deu luz a um filho. Perguntam os nossos comentaristas por que a Torá tem que me falar que também ela deu luz.
Fala que ela deu luz, porque era contra a natureza do que Lemer queria que acontecesse na vida dele. Lemer não queria que Tzilá desse luz a algum filho. Lemer não queria que Tzilá ela fosse uma mulher para conseguir fazer a continuidade dele. Ele queria ela somente para os prazeres materiais, como nós falamos. Então a Torá começa falando para a gente que toda a finalidade de Lemer, quando ele pega duas esposas, não é para que as esposas possam completar ele. Desculpa a expressão, mas muitas vezes aqui nesse caso, Lemer ele queria uma para talvez fazer uma família, como a gente falou, que foi Adá, e a outra somente para usá-la. Somente para usá-la para os seus prazeres materiais. Só que mesmo quando o homem, o ser humano, ele tem o seu preceito, mesmo quando ele acha que ele pode mandar no mundo, Vetzilá yalda gamhi. Também Tzilá, ela também vai dar luz, porque quem manda nesse mundo é a Kadosh Baruch Hu, não somos nós. E ela dá luz a um filho chamado Tuval Cain. Eu não vou entrar agora dos Midrashim que falam de Tuval Cain, o que acontece no momento que Lemer, ele mata no mesmo dia, é muito interessante, se vocês puderem observar um pouco mais, o momento que Lemer, ele mata no mesmo dia o seu avô Cain, aquele Cain que matou Hevel, o seu irmão, e no mesmo dia ele mata o seu próprio filho. Olha que coisa interessante. Ou seja, nossos sábios explicam que a Dora Mabula, a geração do dilúvio, não veio do nada. Não foi do nada que depois de 10 gerações nós fizemos assim. Não. Tiveram atos no meio desse caminho que fizeram com que a geração ela olhasse e ela talvez quisesse se espelhar. E infelizmente muitas pessoas se espelharam na decisão de Lemer. As pessoas já queriam usar as outras. As pessoas roubavam as outras. O que significa roubar o próximo? Roubar significa que você acha que o outro tem não é dele. Deve ser seu. E ele não tem o direito de ter aquilo. Isso se chama egoísmo. Isso foi o que exatamente aconteceu na geração do dilúvio. Em outras palavras, pessoal, a gente vê aqui como um ato de uma pessoa pode influenciar uma geração inteira. Pode influenciar uma geração e pode fazer com que essa geração caia e caia e caia e caia da maneira que a geração de Noach ela caiu. Ao ponto que está escrito que Noach ele era um homem justo, né? Vayoled Noach shlosha banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Nossos comentaristas também falam que os 3 filhos de Noach, eles foram um reinício para o mundo. Da mesma forma, não comparando eles, obviamente, mas da mesma forma que também nós, Am Israel, para sua formação, nós tivemos Shloshet Avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Também para o mundo poder voltar a ser o que ele era, precisava dos 3 filhos de Noach, Shem, Ham e Yafet. E aí Kadosh Baruch Hu fala, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz Hamas. A terra estava completamente horrível. Relacionamentos proibidos, roubo, algo que a gente não consegue imaginar. Só 10 gerações. Quando a gente às vezes pensa em hoje em dia, que a gente está tanto tempo longe, tanto tempo distante do nosso ideal, tanto tempo distante, por mais que Baruch Hashem, já começamos o nosso processo de Geulah, já estamos no final dele, do nosso processo de redenção, mas a gente vê que por um lado, se a gente falasse hoje em dia que as pessoas têm muito distante, tudo bem, mas naquela geração, como a gente pode imaginar? Então a gente vê como que isso aconteceu, a gente vê como que tudo isso teve a sua origem, e a gente sabe que o Mabul, o Noach demora 120 anos para construir a arca, 40 dias e 40 noites vem o dilúvio e etc. A história toda que a gente conhece, até que ele vê que a terra está seca. E quando Noach sai, pessoal, o que acontece? Quando Noach sai da Teivá, a primeira coisa que ele faz, ele planta um vinhedo. Ele pega a uva e ele faz um vinhedo e naquele mesmo dia, como está no final da Parashá de Noach, ele fica embriagado, ele tem relacionamento com as suas filhas. E não vamos entrar agora em todos os detalhes, porque a gente não tem tempo para isso. Mas a gente vê aqui uma coisa muito interessante. Por que Noach ele faz isso? Ele viu a destruição do mundo. Ele agora ia iniciar uma nova humanidade. Noach aqui era como se fosse o segundo Adam Arishon. O segundo primeiro homem. Noach, você tem uma oportunidade de começar da mesma forma que Adam Arishon teve também há 10 gerações atrás. E quando você sai da Teivá, qual é a sua decisão? A sua decisão é plantar um vinhedo.
a sua decisão é plantar um vinhedo e que desse vinhedo você vai se embriagar. Fala Gemara, pessoal, algo incrível. E é um princípio que a gente tem que ter na nossa vida muito forte. Conta na Gemara que no mesmo dia que Noah sai da Teivá, ele semeia a terra, ele coloca a plantinha da uva e no mesmo dia tem o vinhedo pronto e nesse mesmo dia ele se embriaga com aquilo que ele plantou. Ou seja, mais uma vez a gente vê que a ação de Noah teve a sua consequência. E a Gemara faz aqui uma pergunta, como pode? No mesmo dia isso tudo acontecer, claro que aqui foi de uma maneira milagrosa, mas existe um princípio no judaísmo e no mundo como um todo, que é no caminho que a pessoa ela quer seguir, a Kadosh Baruch Hu vai acompanhar ela. O que você quiser, a Kadosh Baruch Hu vai estar te acompanhando. Muitas vezes a gente acha que Deus vai interferir no mundo para que a gente só faça coisas boas. Deus estaria tirando o nosso livre-arbítrio se fosse assim. Quando a gente vê que tem pessoas que querem fazer coisas muito erradas e muitas vezes dão certo, é exatamente esse princípio que a gente está falando. É claro que não é para fazer coisas erradas se as coisas erradas dão certo, pessoal. Eu só estou tentando mostrar para todo mundo que, de acordo com a Gemara, de acordo com esse princípio incrível da Gemara, quando Noah ele quis plantar o vinhedo e ele já sabia que ele ia se embriagar, Kadosh Baruch Hu falou, você quer ir por esse caminho, Noah? Você quer seguir realmente esse caminho? Eu vou com você. Você vai se afundar? Eu vou com você. Ou seja, Baderech she'adam rotzeh, Kadosh Baruch Hu molichoto. Da maneira que ele quer ir, a Kadosh Baruch Hu, ele leva ele também. E a gente vê que Noah, nesse momento, fez o mundo se transformar em Hulin. Ele fez o mundo se transformar em Holin, profano. Ele tinha a oportunidade agora de dar esse novo início, de santificar o mundo. E nesse momento, ele quer, e a Kadosh Baruch Hu fala, se você quer, eu vou com você até o final. Quero terminar com uma pergunta que muitas vezes nós já devemos ter nos feito, que é a pergunta famosa, por que a Kadosh Baruch Hu escolhe justo o arco-íris para ser um sinal para todas as gerações de que ele não vai mais destruir o mundo por conta do pacto que ele fez com Noah. Ou seja, quando nós hoje em dia vemos o arco-íris, por mais que ele pareça lindo e etc., e tem inclusive uma brachá, uma bênção para quando a gente vê o arco-íris, a gente tem que saber que tem alguma coisa que não está muito bem por aqui. A gente tem que saber que a Kadosh Baruch Hu está lembrando do pacto, que ele deveria estar destruindo o mundo, mas por causa do seu pacto ele não vai destruir. E a grande pergunta que a gente faz é por que o arco-íris? O Ramban, o Nachmanides, ele fala uma coisa incrível, pessoal, mas incrível. Eu peço a licença de vocês de mais alguns minutos para a gente explicar esse princípio. O Ramban explica que o arco-íris ele é um kli milchama, ele é um utensílio de guerra. Antigamente, como é que as pessoas faziam guerra além das espadas? Uma das maneiras que você tinha de vencer o inimigo era com arco e flecha. As palavras em português, arco-íris e o arco são diferentes, mas em hebraico é a mesma palavra, que é a palavra keshet, kuf shin taf. Keshet. Keshet pode ser o arco que você vai lançar a flecha para matar uma pessoa, para poder conquistar o seu território, e pode ser também o nome do arco-íris. Fala o Ramban, é óbvio que não é à toa. Por quê? Porque ele fala que quando as pessoas normalmente usam, pessoal, o arco e flecha, além para precisar fazer, para matar alguém, para matar o seu inimigo, o arco e flecha, como funciona? O arco ele fica direcionado para a pessoa, não é verdade? Assim, aqui tem aquela linha, e você puxa a flecha e pum! E atira na pessoa. Quando nós vemos o arco-íris, de que maneira nós vemos o arco-íris, pessoal? Nós vemos o arco-íris assim, num formato de meio círculo, só que para onde está apontado o arco-íris, ele está apontado para cima. Em outras palavras, escreve o Ramban que na realidade a Kadosh Baruch Hu está mostrando uma lição muito importante para a gente. Ele está mostrando a lição de que o que deveria estar acontecendo naquele momento era a destruição do mundo de novo. É a Kadosh Baruch Hu jogando a flecha contra a humanidade. Só que em vez disso, a Kadosh Baruch Hu lembra o pacto dele, e ele quer lembrar pra gente que para onde está direcionado a flecha, se o arco-íris fosse um arco que a gente lança a flecha ela estaria direcionada para onde? De baixo para cima. Em outras palavras, pessoal, que nós estamos atirando a flecha em Akadosh Baruch Hu. É algo muito pesado aqui. Muito pesado. Só que é algo muito verdadeiro.
Porque se o mundo chega no nível deplorável como a gente viu na geração do dilúvio, e a gente hoje em dia também muitas vezes olha e a gente fala até quando as coisas vão acontecer. Só essa semana, quantas tragédias em Am Israel, um atentado, duas crianças que acabaram estando num apartamento e foram queimadas. A gente fala até quando, Akadosh Baruch Hu, Admatai, por favor, chega! E muitas vezes isso tem que despertar na gente, pessoal. Isso tem que despertar na gente de uma forma de que muitas vezes a gente tem que entender o bem que a Kadosh Baruch Hu ele faz pra gente, por mais que a gente não consegue entender. Em outras palavras, o arco-íris ele é feito dessa forma, de acordo com o Ramban, porque ele é um kli milchama, ele é um utensílio de guerra. Só que nesse caso, a Kadosh Baruch Hu está lembrando a gente o quê? Não só que ele é correto e que ele está guardando o pacto que ele fez com Noah, mas sim que, na verdade, nesse caso, quem está atirando a flecha contra ele somos nós. Somos nós. É triste a gente parar para pensar muitas vezes nisso, mas é muito verdadeiro. E sem dúvida nenhuma, pessoal, quando a gente tiver esse conhecimento, quando a gente tiver esse crescimento, e quando a gente, obviamente, conseguir mudar um pouco as nossas atitudes, conseguir mudar um pouco os nossos relacionamentos, conseguir mudar um pouco a maneira que a gente trata as pessoas, conseguir mudar um pouco a maneira que a gente sofre com o sofrimento alheio, ou que a gente fica feliz com a felicidade alheia, sem desejar ou sem invejar aquilo que está acontecendo com outra pessoa, sem dúvida nenhuma, a gente não vai precisar mais de arco-íris. A gente não vai precisar mais de lembrança. O mundo vai ser claro, vai ser como o céu, vai ser limpo, 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 que a gente consegue olhar bem longe. Em outras palavras, a Kadosh Baruch Hu, ele quer que a gente se lembre, por favor, não atirem a flecha para mim. Por favor, aprendam da geração do dilúvio exatamente o que você não deve fazer na sua vida. Se proteja, faça com que a sua casa seja uma arca de Noah. Se proteja das coisas que vêm de fora, porque o dilúvio, pessoal, ele está lá fora. Não está só quando a gente lê na Torá, ele está fora da nossa casa. Ele está nos valores da sociedade. O dilúvio está da maneira pela qual a sociedade ela quer que a gente haja como ela. E é por isso que logo depois de Noah vai vir Avraham. Para mostrar que o mundo pode estar de um lado. Mas se a gente sabe que a gente está com a verdade, a gente pode estar do outro lado sem problema nenhum. Isso é Avraham. E é por isso que ele vai nascer justamente 10 gerações depois de Noah, para trazer esse conceito incrível que a gente tem que aprender. Em outras palavras, pessoal, que a gente possa aprender, que a gente possa crescer, que a gente possa realmente aproveitar esse cheirinho de fresco que a gente está com a segunda parashá da Torá, com a segunda passagem que a gente vai ter agora, que a gente possa crescer cada vez mais, crescer para tentar entender um pouco mais para esse mundo, para tentar, sem dúvida nenhuma, entender um pouco mais os caminhos de Hashem, mas também a gente nunca esquecer que a Kadosh Baruch Hu está sempre olhando para cada um de nós, e o caminho que a gente escolher, ele vai estar do nosso lado. Que os nossos caminhos sejam somente escolhas boas, somente escolhas positivas, e que a gente, Bezrat Hashem, tenha muitas alegrias, muito sucesso, que todos os sofrimentos de Am Israel e da humanidade, que a gente possa falar, dai, que a gente possa falar, chega, que tenhamos todos um Shabbat com muito, muito, muito Shalom.